Então, nós vamos relembrar aqui o sistema muscular, depois a gente corrige o exercício. Bom dia novamente, vamos lá. Então, os músculos, eles são estruturas que vão cruzar as articulações. Eles vão estar cruzando as articulações, para que as articulações permitem o movimento e os músculos estão muito envolvidos, muito envolvidos. E esses músculos, eles vão produzir o movimento através da contração muscular. Então, os músculos são estruturas individualizadas que vão cruzar as articulações e vão produzir o movimento através da contração muscular. Pela contração muscular, a gente movimenta. Temos a contração voluntária, involuntária e etc. As principais funções do sistema muscular, dos músculos, são essas, que é a produção de movimentos corporais, como eu disse, pela contração dos músculos, produzem os movimentos, a estabilização das posições corporais. Os músculos também têm a função estabilizadora. Eles podem estabilizar uma posição. Quando a gente está parado, digamos, a gente vai levantar o braço, digamos, para segurar em cima, está dentro de um ônibus e você tem que segurar porque está em pé. Então, você vai levantar o braço e permanecer com o braço levantado. Então, tem músculos responsáveis por manter aquele ombro estabilizado, aquele braço estabilizado naquela posição. Há também a regulação do volume dos órgãos. Tem músculos em alguns órgãos, como músculo cardíaco, o diafragma, que também é um músculo. Então, há músculos que permitem essa regulação do volume dos órgãos. Movimentos de substâncias dentro do corpo, como os movimentos peristálticos Eita, o nome fugiu agora. Ai, sumiu o nome agora. Quando eu me lembrar, eu digo. Então, movimenta também substâncias dentro do corpo, esses músculos, e produzem calor. Então, as principais funções dos músculos são produção de movimentos corporais, principalmente, estabilização das posições, regulação do volume dos órgãos, movimento de substâncias dentro do corpo e produção de calor. A classificação dos músculos, nós podemos ver o músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e o músculo liso ou não estriado. O músculo estriado esquelético, ele está associado ao sistema esquelético, daí é mais fácil lembrar. Digamos, a maioria dos músculos, eles possuem uma contração forte e voluntária, é uma contração consciente. Nós pensamos voluntariamente em fazer um movimento, em contrair aquela musculatura. Por exemplo, flexionar o cotovelo. Você vai dobrar o cotovelo. Então, nisso você quer botar a mão na cabeça. Aí você vai flexionar o cotovelo voluntariamente para colocar a mão na cabeça. Ao contrário da contração involuntária, que você não pensa para fazer. Então, no músculo estriado esquelético, ele está associado ao sistema esquelético. Ele possui uma contração forte voluntária. Nós pensamos para fazer, ela é voluntária, contrai de acordo com nossa vontade. E consciente. No caso, voluntária quer dizer consciente. O músculo estriado cardíaco, pelo nome nós já podemos ver também, é exclusivo do coração. Estriado cardíaco do coração. Ele vai ter uma contração involuntária. Imagina aí se a gente fosse pensar toda vez que fosse contrair os músculos do coração. A gente ia morrer. Porque para lembrar de ter que contrair, isso é muito difícil. Por isso que é involuntária, contrai sozinho. Rápida e vigorosa. O coração bate de forma rápida
e forte. Então, o músculo estriado cardíaco, que é exclusivo do coração, ele vai ter uma contração involuntária, ele contrai sozinho, rápida e vigorosa, quer dizer, forte. E o músculo liso, ele está mais presente no sistema digestório, respiratório, em algumas estruturas ocas, como a bexiga urinária, o intestino também. Possui uma contração involuntária, fraca e lenta. Então, ao contrário das outras, que era rápida, forte, o músculo liso, ele tem uma contração fraca e lenta e é involuntária, assim como no coração, contrai sozinho. Então, o músculo estriado esquelético, ele está associado ao sistema esquelético, tendo uma contração forte e voluntária, a gente pensa para fazer o movimento, que são os músculos, digamos, do braço, da perna, do pé. Esses músculos assim são os esqueléticos, que estão associados ao esqueleto. O músculo estriado cardíaco, exclusivo do coração, tendo uma contração involuntária, não pensamos para contrair o coração. Rápida e vigorosa, forte. E o músculo liso é mais presente no sistema digestório, respiratório e em estruturas ocas, como a bexiga urinária. Tem uma contração involuntária, fraca e lenta. Alguma dúvida por aqui, gente? Qualquer coisa vocês podem falar aí no chat ou abrir o áudio. Nenhuma dúvida? Então vamos continuar. Qualquer coisa pode falar. No nosso tecido muscular estriado esquelético, nós temos algumas divisões. Temos o epimísio, perimísio e endomísio. São membranas de tecido conjuntivo que vão envolver as camadas do músculo. O epimísio é a membrana mais externa, é a de fora, que vai envolver todo o músculo. Aqui na imagem tem a setinha apontando. Epimísio vai ser a membrana que vai recobrir todo o músculo por completo. O perimísio vai envolver um feixe de fibras. No nosso músculo, nós temos o músculo completo, que é composto por feixes, que são, digamos, bolsas. Imagina aí, tipo, uns canudinhos dentro do músculo. E dentro desses canudinhos tem outras bolotinhas, tem outros canudinhos mais fininhos ainda, que vão ser as fibras musculares. Então, tem o músculo. Dentro do músculo, ele é dividido por, digamos, canudos, só para ser mais fácil de entender, mas para aqui pela imagem. Ó. Tem essas divisões, ficam essas bolinhas aqui. E dentro dessas bolinhas, isso são os feixes, e dentro dos feixes nós temos as fibras musculares, bem fininhas e pequenininhas lá dentro desses feixes. Então, o epimísio vai cobrir todo o músculo, o perimísio vai envolver o feixe de fibras, esse feixe aqui, ou ele saindo para fora, vai envolver o feixe por completo, e o endomísio vai envolver somente a fibra muscular, pequenininha aqui, que a fibra muscular é a célula muscular. Então, epimísio é a camada, a membrana externa, envolvendo todo o músculo. O perimísio vai envolver o feixe, um só feixe de fibras. Então, para cada feixe de fibras, nós temos um perimísio encobrindo. E envolvendo a fibra muscular que está dentro do feixe, vai envolver essa fibra o endomísio. Deu para entender? Se quiser que eu explique de novo, eu explico.
Posso passar, então? Então, certo. No nosso músculo também nós temos alguns componentes que vai compor esses músculos. Então, nós temos o ventre muscular. O ventre muscular vai ser, digamos, a parte carnosa, entre aspas, do músculo. A parte do meio, aqui nessa primeira imagem. Essa parte mais carnosa, entre aspas, é o ventre muscular. Vai ser a porção contrátil do músculo. Essa região que vai se contrair nos movimentos é o ventre muscular. Nesse ventre, nós temos as fibras que contraem. Então, o ventre muscular é a parte contrátil do músculo, a parte mais gordinha, a parte do meio, digamos assim. O tendão é um elemento de tecido conjuntivo e ele vai servir para fixação do ventre muscular, do músculo em si, com os ossos. Olha aqui no finalzinho e no comecinho do músculo. Então, todos os músculos, em todos nós encontramos os tendões, que eles vão ligar o ventre muscular, vão ligar o músculo em si, lá no osso. É eles que vão conectar, fixar o músculo no osso. Então, o tendão, ele vai ajudar, vai fixar o músculo nos ossos. As bainhas tendinhas, elas vão formar pontes ou túneis entre as superfícies ósseas, que vão deslizar os tendões. Então, essas bainhas tendinhas, eu não encontrei uma imagem melhor que essa, mas é essas coisinhas azuis aqui, ó, esses, pra mim tudo é canudo, parece um canudinho. Essas bolinhas aqui, bolinhas não, um canudinho mesmo, azul. Então, essas coisinhas azuis vão ser as bainhas tendinhas e dentro delas passam os tendões. Então, essas bainhas tendinhas, elas vão formar os túneis por onde vai passar o tendão e vai ajudar, permitindo um deslizamento fácil desse tendão dentro dela. Então, a bainha tendinha vai formar uns túneis pelos quais vai passar os tendões e vai facilitar um deslizamento desses tendões nessas bainhas. E a aponeurose vai ser uma membrana que vai envolver os grupos musculares. Nós temos aqui no abdômen envolvendo os músculos do abdômen, alguns deles, como aqui o reto abdominal. Então, a aponeurose vai ser uma membrana que vai envolver grupos musculares. Recapitulando, o ventre muscular é a porção contrátil do músculo, da parte gordinha do músculo, e é onde possui as fibras que contraem, as fibras contráteis. O ventre muscular é a parte principal do músculo, digamos assim, a porção contrátil dele. O tendão vai estar fixando esse ventre muscular, fixando esse músculo nos ossos. O tendão, ele está nas extremidades dos músculos, aqui, e eles vão estar fixando os músculos nos ossos. As bainhas tendinhas vão formar os túneis por onde vão passar os tendões. E essas bainhas vão facilitar o deslizamento do tendão dentro delas. E a aponeurose vai ser uma membrana que vai estar envolvendo os grupos musculares. Nós temos uma aponeurose no abdômen, envolvendo alguns músculos do abdômen. Qualquer coisa falem, tá? Se quiser que eu explique de novo, eu explico. Sem problemas. Se quiser que eu volte a alguma coisa também. No músculo, é importante nós identificarmos onde é a sua origem e onde é a sua inserção. Onde esse músculo está se originando e onde está se inserindo. A origem
vai ser a parte mais proximal do músculo. Lembra que lá no início, nas aulas de anatomia, nas monitorias, a gente viu que a parte proximal é aquela que está mais perto do tronco. Então, aqui nessa imagem que nós temos o húmero, que é o osso do braço, aqui na cabeça do húmero é a parte mais proximal. Então, a origem do músculo vai ser aqui na cabeça do fêmur, aqui para cima. Então, a origem geralmente está na extremidade proximal do músculo. Aí você vai lembrar de que o proximal é o que está mais perto do tronco. E é o que está preso à peça óssea que não se desloca. Ela permanece fixa durante a contração. Então, a parte do músculo que vai ficar presa, que vai ficar fixa, presa à parte que não se move, essa é a origem. E a inserção vai ser na extremidade distal. Então, se aqui a origem vai ser na extremidade proximal, que é na cabeça do fêmur, a extremidade distal vai ser lá na região do cotovelo. Só que aqui, no caso do tendão desse músculo, o bíceps, ele vai estar se inserindo lá no rádio, no osso rádio. Então, a extremidade distal, aqui embaixo, vai estar presente a inserção desse músculo, que vai ser a peça que se desloca, se movimenta durante a contração. Então, imagina aí a flexão de cotovelo. A gente vai flexionar, dobrar o cotovelo. O bíceps, ele está presente nesse movimento, ele está se contraindo nesse movimento de flexão de cotovelo. Então, a origem do bíceps vai ser lá em cima, na região, na parte mais proximal do músculo. Por quê? Para fazer a flexão de cotovelo, nós não movimentamos o ombro, apenas o cotovelo. Então, a região que vai se mover, que vai se deslocar, é a região do cotovelo. Então, a inserção está embaixo, que no caso vai ser no rádio, mas está próximo ao cotovelo. E a origem vai ser lá perto do ombro, que não vai se mover. E vamos flexionar o cotovelo, aí movimentando a de baixo, a inserção, e deixando fixo a parte da origem. Então, a origem vai estar presente na extremidade proximal do músculo, presa à peça óssea que não vai se mover. Então, o que ficar fixo no movimento, aí vai ser a origem. E a inserção é a extremidade distal do músculo, presa à peça óssea que vai se mover, que vai se deslocar, se movimenta durante a contração. Então, a inserção vai ser aonde se movimenta e a origem aonde fica fixo. Deu para entender? Qualquer coisa fala. Ah, essa aqui é mais por nível de conhecimento só, né? Geralmente não é cobrado. Eu coloquei só por nível de conhecimento. Nós temos algumas classificações dos músculos e temos, por exemplo, quanto à forma do músculo. As fibras podem ser paralelas, aqui uma ao lado da outra, como no músculo longo e no músculo largo. Por exemplo, o bíceps é um músculo longo e aqui no glúteo é um músculo mais largo. E fibras oblíquas vai ser classificado como unipenado, parece uma peninha, unipenado e bipenado. Então, parece uma pena, ó. Uma pena, duas peninhas. Parecem umas peninhas. É só mais por nível de conhecimento. Isso aqui não é muito cobrado, não. Aí, o tipo de origem do músculo, nós temos aqueles, né? O bíceps, o tríceps, quadríceps, que são mais conhecidos. Geralmente, a gente lembra desses músculos. Então, o bíceps é bi, tem duas cabeças de músculo, são duas. O tríceps são três cabeças.
aqui ó, na imagem o tríceps braquial. E o quadríceps tem 4 cabeças. Aqui na coxa nós temos o quadríceps. Então, classificando de acordo com a origem, com o tipo de origem do músculo, nós temos o bíceps, tríceps e quadríceps. Bi, tri, quá. Então, por aí a gente tira que são 2 cabeças no bíceps, 3 cabeças no tríceps, 4 cabeças no quadríceps. Quanto à inserção, tem o bicaudado, que vai ter 2 inserções, e o policaudado, que vão ter 3 ou mais inserções. E o tipo de ventre, nós temos o digástrico, que tem 2 ventres musculares. Lembra que a gente viu os ventres musculares, a parte mais gordinha, digamos assim, do músculo, a parte contrátil do músculo. Então, o músculo digástrico aqui no pescoço, ó, ele tem 2 ventres. E poligástrico, que tem vários ventres musculares, como aqui no reto abdominal, no abdômen. Nós temos vários ventres musculares nele. Pronto, aquilo foi mais por nível de conhecimento mesmo. Agora aqui na questão da função, nós temos algumas classificações de funções para os músculos. Nós temos o agonista, antagonista, sinergista e fixadores. O agonista vai ser os principais músculos que vão ativar o movimento. Então, dependendo do movimento, tem os músculos que são principais e tem aqueles que só estão ajudando, aqueles que estão se opondo ao movimento. Então, o agonista vai ser o músculo principal, lembra disso? É o principal do movimento, que vai ativar o movimento. O antagonista vai se opor à ação do agonista. Então, se o agonista está fazendo flexão, o antagonista vai fazer extensão, por exemplo. Ele vai se opor, vai fazer o contrário do que o agonista está fazendo. O sinergista, ele vai auxiliar o agonista. Então, se o agonista faz a flexão, o sinergista vai ajudar nessa flexão. Ele ajuda, ele não é o principal. O principal é o agonista, mas o sinergista ajuda. E os fixadores, ou estabilizador, pode ter esse nome também, eles vão estar estabilizando a origem do agonista. Então, se a gente vai ver a origem do músculo agonista e nessa origem vai ter os músculos fixadores que vão estar estabilizando essa origem para fazer o movimento. Aí eu coloquei o movimento de flexão do cotovelo, em que nós temos o bíceps braquial como agonista, que ele vai participar ativamente da flexão do cotovelo, ele vai permitir essa flexão. O tríceps braquial, que está atrás aqui, ele é o antagonista, porque a função do tríceps é fazer a extensão do cotovelo, vai esticar o cotovelo. O sinergista vai ser o braquial, aqui verdinho, que ele vai estar também ajudando na flexão. Lembra que o sinergista auxilia o agonista. Se o agonista é o bíceps, o braquial vai auxiliar o bíceps, que é o agonista. E os fixadores vão ser os músculos do ombro, porque eles vão estar estabilizando o ombro para permitir a flexão de cotovelo. Lembra que para a gente flexionar o cotovelo, o ombro fica paradinho. Então, os músculos do ombro, por exemplo, o manguito rotador, coloquei uma imagem aqui dele, é um músculo que fica aqui na região da escápula, eles estabilizam o ombro. E estabilizando o ombro vai fazer a flexão de cotovelo. Então, só relembrando,
agonista são os principais do movimento, os músculos principais que vão ativar o movimento. Os antagonistas vai se opor ao agonista. O que o agonista estiver fazendo, o antagonista faz o contrário. Ele se opõe à ação dele. E o sinergista, ele auxilia, ajuda o agonista. Então, ele faz a mesma coisa que o agonista, contrai ao mesmo tempo também. Ele ajuda. E os fixadores vão estar estabilizando a articulação, aonde fica a origem do principal, que é o agonista, para permitir o movimento. Aí eu dei o exemplo para flexão de cotovelo. Nós temos o bíceps braquial aqui no húmero. É o agonista, o principal que vai fazer a flexão do cotovelo. O tríceps atrás é o antagonista, porque ele é responsável pela extensão do cotovelo. O braquial, tá aqui apontado na setinha, ele vai ajudar o bíceps a fazer a flexão, porque ele é o sinergista. E os fixadores ou estabilizadores vão ser os músculos do ombro, por exemplo, os músculos do manguito rotador. Vão estar estabilizando esse ombro para permitir a flexão do cotovelo. Alguma dúvida nisso? Qualquer coisa podem ir falando que eu posso voltar. Nós temos, eu vi que em algum slide de algum professor, eu não lembro quem foi que alguém me mandou, tinha falando das alavancas musculares, então eu vou mostrar aqui sobre elas. O nosso corpo, ele possui algumas alavancas, que são os ossos. Nossos ossos são vistos como alavancas. Então, para um músculo realizar o movimento, ele precisa dessas alavancas, que são os ossos. Nós temos 3 letras representando o F, o E e o C. O F vai ser o fulcro. O fulcro é o ponto fixo. Lembra? F, fulcro, fixo, ponto fixo. O E é o esforço que vai causar o movimento. E o C é a carga, é a resistência que vai se opor ao movimento. Então, nós temos 3 alavancas. A de primeira classe, que é a interfixa. O fulcro, lembra que o fulcro é o ponto fixo. O fulcro vai estar no meio entre o esforço e a carga. A segunda classe, interresistente, olha esse nome, interfixa, da primeira classe fixa, inter. O fixo, o ponto fixo está entre alguma coisa. Então, o ponto fixo está entre o esforço e a carga na de primeira classe. O de segunda classe, interresistente, a resistência está entre alguma coisa. Então, a carga, que é a resistência, vai estar entre o fulcro e o esforço. Vai estar no meio. E a de terceira classe, que é a interpotente, o esforço vai estar entre o fulcro e a carga. Então, vamos lá. Na de primeira classe, o fulcro está no meio. Então, o ponto fixo está no meio. Aí tem aqui na imagem, a carga está aqui na frente, o esforço aqui atrás e o fulcro no meio. Então, quando o fulcro está no meio entre a carga e o esforço, é a alavanca de primeira classe, interfixa. Quando a carga está no meio entre o fulcro e o esforço, é a de segunda classe, interresistente. E quando o esforço está entre o fulcro e a carga,
é a interpotente de terceira classe. Nós temos um sistema, uma classificação para ver se essas alavancas têm uma vantagem ou desvantagem mecânica. Para a gente ver isso, nós vamos ver quanto mais perto a carga está do fulcro. Quanto mais perto a carga está do ponto fixo do fulcro, melhor a vantagem mecânica. Quanto mais longe a carga estiver do ponto fixo, tem uma desvantagem mecânica. Então, voltando aqui, na de primeira classe, que o fulcro está no meio, a carga está perto do fulcro. Então, essa de primeira classe tem uma vantagem mecânica. A segunda classe, a interresistente, a carga está no meio. Então, ela está muito mais perto do fulcro, do ponto fixo, do que o esforço. O esforço está mais afastado. Então, ela tem uma ótima vantagem mecânica. E a de terceira classe, que é a interpotente, o esforço está no meio. Então, se o esforço está no meio, está separando a carga do fulcro, do ponto fixo. Então, vai ter uma desvantagem mecânica. Então, a gente vai pensar para ver se essas alavancas vão ter uma vantagem ou desvantagem mecânica. A gente vê se a carga está perto do fulcro. Quanto mais perto a carga estiver perto do fulcro, do ponto fixo, principalmente em relação ao esforço, melhor uma vantagem mecânica. Agora, se o esforço estiver perto do fulcro e a carga longe, tem uma desvantagem mecânica. Deu para entender, gente? Alguma dúvida em relação a qualquer desses pontos que eu trouxe aqui? Se quiser que eu explique novamente, eu explico sem problema. Pronto. Falta apenas 2 minutos para o tempo dessa reunião acabar. Eu vou finalizar essa e abro novamente, tá certo? Deixa eu pausar aqui.